Pessoas compram de nós, pessoas trabalham para nós, pessoas interferem na nossa vida, as pessoas mudam a dinâmica do nosso negócio. É fundamental que o líder passe por essa base para ele poder realmente sentir se ele está preparado para escalar e se ele tem condições de escalar de maneira sustentável. Como esse líder acaba refletindo as suas ações para a sociedade em geral, mas também para o seu time, para de certa forma verificar se isso está realmente aderente e tem condições de ser escalado. Fala pessoal, Luiz Wagner aqui, eu estou fazendo mais um episódio da série Liderança que Escala. Uma série que eu incluí no meu canal do YouTube, Método Eu Líder, para ajudar empreendedores que querem escalar o seu negócio, que querem transformar o seu negócio em um negócio milionário, um negócio bilionário, querem atrair investidores, querem expandir comercialmente. Mas antes de nós pensarmos em números, de nós pensarmos em como fazer isso, a gente precisa entender a atitude psicológica de um líder, de um empreendedor, de um verdadeiro empreendedor. Então, por isso, na série de hoje, eu vou falar sobre as atitudes psicológicas do líder e os 7 pontos de um empreendedor para alavancar os seus negócios. Eu tenho certeza que a partir dessa análise mais filosófica e psicológica do empreendedor, você vai ver se você está preparado realmente para alavancar o seu negócio. Não adianta a gente olhar os números, olhar as informações, olhar o mercado e não fazer uma visualização do seu eu interior, da sua capacidade de gerenciar o negócio e da maneira como você pretende gerenciar e expandir esse negócio. Bom, primeiro ponto do empreendedor que quer escalar o seu negócio é avaliar o potencial natural dele, né? E a intensidade que ele pretende aplicar naquele projeto, naquela empresa. As pessoas às vezes querem escalar um negócio, querem crescer, elas querem ter o glamour, elas querem ter o reconhecimento, mas elas não querem percorrer o caminho, percorrer a jornada, querem atalhar, querem só os bônus, mas não querem o ônus da carreira empreendedora, da liderança que escala. E isso é importantíssimo, porque a gente precisa utilizar o nosso talento natural em alta intensidade para a gente conseguir escalar um negócio, para a gente conseguir fazer com que esse negócio prospere no longo prazo. E você tem que estar disposto a percorrer esse caminho e saber que esse caminho é doloroso, é de muito trabalho, de muita entrega e de muita potência natural. Você vai ter que aplicar muito isso no dia a dia. Outro ponto que eu quero trazer aqui para você é a evolução técnica racional em sincronia com esse potencial, com essa potência de fazer, com essa essência fazedora que o empreendedor, que o líder tem que ter. A gente só consegue transformar a nossa atividade empresarial se a gente efetivamente evoluir a nossa técnica, evoluir racionalmente, melhorar como profissional, melhorar como empreendedor. E isso, melhorar como empreendedor, não necessariamente na nossa área, na área do nosso negócio. Quando a gente empreende, quando a gente escala, a gente precisa conhecer de vários ambientes, de vários negócios. Por exemplo, de pessoas. Pessoas compram de nós, pessoas trabalham para nós, pessoas interferem na nossa vida, as pessoas mudam a dinâmica do nosso negócio. Então, conhecer e dominar o estudo sobre o comportamento das pessoas é fundamental para um grande líder. Quando a gente fala atitude psicológica do líder como um viés significativo para ele poder escalar, isso traz muito um entendimento de que precisamos conhecer internamente como age e como esse líder acaba refletindo as suas ações para a sociedade em geral, mas também para o seu time, para de certa forma
verificar se isso está realmente aderente e tem condições de ser escalado. O grande erro das pessoas é que elas não se preparam psicologicamente e acabam querendo escalar o negócio porque elas têm algum delírio, uma vaidade que acaba cegando até elas por várias vezes. Esse delírio, essa vaidade, ela acaba prejudicando a essência do negócio e também o fazer dele de maneira correta e de maneira que possa ser reproduzido em escala. Isso é fundamental. Pode parecer papinho muito filosófico, mas de certa forma é fundamental que o líder passe por essa base para ele poder realmente sentir se ele está preparado para escalar e se ele tem condições de escalar de maneira sustentável. Aqui tem um ponto importante que até depois nós vamos compartilhar na apresentação. Não existe talento se não houver técnica. O líder precisa passar por um processo de evolução racional. Estudo, escola, treinamento, disciplina e sacrifício. Então, como eu falei, e não é só na área de conhecimento referente ao business, é muito mais. E a gente tem que estar preparado para isso. Bom, eu vou falar sobre um ponto agora que eu acho fundamental. Por vezes, esse ponto ele é até muito criticado pela sociedade em geral. Mas no meu modo de ver, e sempre foi assim, em toda a minha trajetória, eu sempre encarei isso como uma grande valência, né? Uma grande qualidade de um líder que realmente consegue escalar o seu negócio, que é a ambição. A ambição é fundamental. A ambição é necessária, ela é aquela força interior, aquela vontade de fazer as coisas de maneira forte, de maneira intensa, de maneira criativa, de maneira bela, mas também com muita energia, com muita expansão. A ambição sempre está conectada com o líder que escala. Então, não há como separar escala de ambição. Mas nem sempre as pessoas mais inteligentes são as pessoas mais ambiciosas. Existe uma cultura, e principalmente aqui no Brasil, na nossa cultura, que a ambição não é algo saudável, que não é algo bom, que é algo que cega as pessoas e que torna as pessoas fazem coisas sem medir as consequências, né? O ganho acima de tudo. E não é sobre isso. A ambição é tu conseguir realizar, né? Tu conseguir colocar em prática o que tu idealiza, o que tu sonha, realmente materializar aquela mudança. Então, é a vontade com direção, é a intencionalidade de fazer mais e se transformar. O ponto-chave é que sem ambição, a inteligência é estéril. A pessoa pode ser brilhante, a pessoa pode fazer o melhor produto do mundo, mas se ela só fica nesse campo da inteligência, do conhecimento inútil, ela acaba não performando, não gerando mudança e, por consequência, ela não vai poder escalar o seu negócio. Mas, como eu falei anteriormente, a ambição ela é um complemento. Ela é um complemento importantíssimo, mas o conhecimento, a prática funcional, racional, de desenvolver a inteligência do empreendedor também é um dos principais pontos para ele conseguir escalar o seu negócio. Bom, aqui eu vou falar sobre amor. Pode ser simples essa visão, mas amar o próprio trabalho, amar o próprio produto, amar servir com excelência é algo que transforma, gera mudança, gera impacto, mas mais do que isso, engaja. Engaja cliente, engaja sociedade, engaja colaboradores. Quando se há conexão emocional entre o que a gente vende, o que a gente produz, de forma bela, de forma prazerosa, a chance de você diversificar, de você expandir, de você crescer, acelerar com segurança, com sustentabilidade, ela passa a ser muito grande.
Porque o cliente vai perceber isso e vai acabar tornando, né, essa jornada muito menos dolorosa do que geralmente acontece. Por que geralmente acontece? Normalmente o empreendedor até ele tem uma condição no início do seu negócio, quando ele está começando ou quando ele está começando a evoluir, uma condição muito próspera e muito bela com relação à entrega do seu produto, do seu serviço. Porque tudo é inicial, tudo tem aquele carinho, tem aquele amor ali que é insubstituível. Mas quando ele começa a aumentar, expandir, às vezes ele acaba ficando um pouquinho de fora dessa, dessa sintonia entre fazer o que ele mais sabe fazer e o que mais entrega valor das outras atividades que ele tem na empresa, numa empresa que cresce. E aí, quando ele começa a perder essa conexão emocional com o produto, com o serviço dele, ele acaba também transferindo essa, digamos assim, essa perda, né, emocional, essa perda de sentimento para tudo que ele faz e também pro time como um todo. O time como um todo vai começar a sofrer, porque o time não vai entender e não vai conseguir incorporar essa conexão de amor que existe entre ele e o seu negócio. E aí os negócios começam a diminuir a eficiência, diminuir produtividade, aumentar custos, aumentar o número de pessoas de maneira desnecessária. E aí a gente tem um negócio que não é sustentável. Quando a gente fala muito em números, a gente precisa entender o que está por trás dos números, as reações, as atitudes psicológicas do líder e dos seus liderados. E, obviamente, com o crescimento do negócio, essa conexão emocional começa a perder força. E isso reflete diretamente em números. Não é à toa que empresas, quanto mais escalam o seu negócio, mais diminuem as margens, porque a eficiência começa a cair pelos lados. E, obviamente, os ganhos e os lucros começam também a ir para o ralo. Então, esse é um ponto fundamental para o empreendedor que quer escalar o seu negócio. Bom, dito isso, eu volto a falar sobre conhecimento, né? O conhecimento superior, ele é importante, né? Eu comentei sobre isso. Mas quando a gente vai para dentro do setor, para dentro da área que o empreendedor trabalha, ele tem que ser exemplar. Ele tem que ser o melhor ou o melhor dos melhores, né? E isso às vezes também acaba negligenciado quando a gente acaba crescendo o seu negócio, quando a gente acaba focando em uma atividade que está dando resultado, que está trazendo lucro, mas que de certa forma acaba podando novas iniciativas e o olhar estudioso do empreendedor, do líder, para o setor que ele atua. Hoje, a tecnologia ela vem irrigando todos os ambientes, todos os mercados. Não existe nada que é feito como foi feito ano passado. Tudo muda, tudo se transforma muito rapidamente. E muitas tecnologias aparentemente inofensivas ao business acabam vindo e contaminando o próprio negócio. Eu tenho uma história muito legal, foi uma pesquisa que o pessoal dos supermercados e atacadistas de mercado fizeram com relação à diminuição. Olha só, nós tivemos nos últimos anos no Brasil uma diminuição do consumo dessas mercadorias de varejo de supermercado, né, de alimentação, principalmente nesses empreendimentos mais atacadistas, mais voltado ao público de baixa renda, né? E a constatação do estudo que foi revelado recentemente é que a diminuição do consumo dos alimentos, do consumo lá do próprio consumidor lá na gôndola do mercado, se deve ao aumento das apostas que eles vêm fazendo
nessas bets e esses programas de cassino aí online que tem hoje, tigrinho da vida. Então, eles acabam drenando uma renda da população de baixa renda que deixa de comer, exatamente, para poder manter ali, se sustentar naquele vício dos jogos nas apostas. Então, veja, o que eu quero dizer é que o mundo está tão dinâmico, tão rápido e tão disruptivo, principalmente por conta da mobilidade da informação, que os negócios, que o empreendedor ele tem que estar conectado de uma maneira no setor, mas também conectado de forma vigilante a tudo que circunda a sociedade como um todo. A inteligência artificial, por exemplo, hoje ela vem transformando a maneira de muita gente fazer negócio e de muita gente realmente transformar o seu modelo de trabalho em um modelo muito mais prático, pragmático e produtivo. E isso impacta no dia a dia da gente. Antigamente, para fazer gráficos, para fazer simulações, você tinha uma modelagem, demorava um dia para fazer. Hoje, com as ferramentas de IA, tu pode fazer isso em 1 a 2 horas. Então, veja o ganho de produtividade que uma pessoa pode ter aplicando uma técnica, uma ferramenta que hoje está disponível no mercado e que há 2, 3 anos atrás era inimaginável. Só para vocês terem uma ideia da velocidade e digamos assim, da ruptura tecnológica que a gente está vivendo nesse momento. Ano passado, há exatamente 1 ano, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos sobre inteligência artificial e na época eu me lembro que quando eu vim para o Brasil trazendo aqui aquelas coisas que nós estávamos praticando lá, a maioria das pessoas ainda não conhecia, 99% das pessoas que trabalhavam não conhecia. Hoje, quando a gente já vai conversar, dar assessoria, fazer uma mentoria, acompanhar, cerca de 20, 30% aí dos executivos já estão usando inteligência artificial em larga escala. Então, imagina, olha o boom que deu em menos de 1 ano. Então, nós temos sim que estar atento, e o conhecimento superior sobre o setor, mas também sobre as tecnologias é fundamental. A visão estratégica tem que estar conectada. Por isso que eu digo, quando você decide escalar, você se entrega de uma maneira única para o seu business e para o seu negócio. Por isso que não tem como você ficar em zona de conforto em nenhum momento da sua trajetória. Vamos lá. Eu vou falar sobre a transcendência solitária ao utilitarismo funcional. Parece um tanto quanto confuso, mas eu quero trazer para vocês uma ideia de que a gente precisa, o empreendedor que quer escalar, ele precisa ter liberdade. Ele precisa ter liberdade para aprender, ele precisa ter liberdade para pensar, ele precisa ter liberdade para cuidar, para manejar, para servir. E essa liberdade, às vezes, imputa nesse empreendedor características que socialmente não são bem aceitas. Que é tu ficar, de certa forma, isolado, às vezes, na esfera produtiva e na esfera do teu business e deixar de lado algumas coisas sociais que são importantes e que a comunidade, que a sociedade cobra. Então, esse princípio ele trata da liberdade interna, né, do líder de resistir às pressões sociais, de resistir às exigências, às vezes, da família, de membros da sociedade. A gente tem uma base familiar muito grande e exige do líder, do empreendedor, digamos assim, uma responsabilidade familiar adicional, porque o empreendedor de certa forma deu certo, ele conseguiu fazer dinheiro, ele conseguiu transformar as coisas e acaba esse apelo social pegando muito pesado nisso e ele acaba se distraindo, ele acaba se envolvendo em iniciativas, em semânticas que não são aderentes a um profissional que quer escalar o seu negócio. E essas escolhas tu tem que fazer. Não existe equilíbrio se tu quer escalar negócio. Tu vai ter que focar bastante, tu vai ter que botar muita energia ali.
E as pessoas que estão ao teu lado, que acompanham a tua jornada, elas vão também ter que ser sensíveis a isso. Vão ter que se comprometer também e não te cobrar socialmente coisas que daqui a pouco não é que tu não quer fazer, mas não é o teu projeto de vida. O teu projeto de vida é escalar um negócio, é fazer, transformar e ajudar indiretamente até essas mesmas pessoas. E isso às vezes acaba ficando de lado. E o líder que se envolve e que cede essas pressões e que acaba criando um ambiente com muita interferência social, famílias, amantes, vícios, coisas que não conectam com o seu business e que acabam te distraindo, mas não só distraindo, acabam criando energias, acabam criando semânticas ali dentro do seu business que pode também prejudicar o teu negócio. Não é só o tempo que a gente fala aqui, mas sim daquelas relações que acabam se constituindo e que são muito comuns em negócios, envolvimentos entre funcionários, envolvimento de família dentro da empresa, envolvimento de amigos, que acabam, se não bem organizados e estruturados, prejudicando toda aquela dinâmica empresarial. E aí, quando se tem essa dinâmica, a gente acaba tendo retração, a gente acaba tendo barreiras, a gente acaba tendo problemas, principalmente para um negócio que quer escalar e que está muito sensível a tudo isso. Por fim, eu quero falar sobre intuição. Eu falei muito sobre racionalidade, busca de conhecimento, dados, informação. O líder que escala, ele precisa ter muita informação, ele precisa ter muito dado, ele precisa tomar decisões com bastante propriedade. E existe o lado de conhecimento, existe o lado da informação, que sim, são uma fonte fundamental para ele poder tomar as decisões. Mas existe um componente da essência, um componente da essência primitiva desse líder, que é a intuição. É a intuição que fez esse líder crescer, é a intuição que fez e que direcionou esse líder para esse caminho, para esse projeto de vida, para esse business. Portanto, ela deve ser sempre acessada em momentos críticos ou até momentos simples que exigem aquele bom senso, aquele feeling diferenciado do líder. Mas como que a gente consegue construir isso, Luiz? Bom, o processo da intuição é um processo que passa por uma autenticação da liderança, obviamente, um autoconhecimento muito grande, mas mais do que isso, são padrões e são sentimentos que surgem durante a operação do seu business que para te conseguir perceber, tu tem que estar muito conectado com aquilo ali. Tu tem que entregar muita energia para aquela dinâmica, para justamente aquela dinâmica te devolver insights que vão permitir florescer a tua intuição. E aí entra aquele caso que eu falei antes sobre a solitude e sobre a dificuldade que às vezes as pessoas têm em transcender os estereótipos sociais que a sociedade, que a comunidade impõe na gente. Se a gente se desconecta da dinâmica do negócio, a dinâmica do nosso negócio não vai trazer para nós os inputs, os insights que revelam a intuição bruta do líder. Então, cuidar para nunca sair dessa dinâmica essencial do negócio é fundamental para que a intuição apareça. E aí, óbvio, quando a intuição aparece, ela vem carregada de significados e ela se conecta diretamente com a racionalidade do business, com a racionalidade do negócio. E isso quer dizer, se conecta com dados, informações, histórico, com tudo aquilo que a gente já viveu, com tudo aquilo que a gente já fez e como mediu isso e como avaliou os resultados disso. A intuição por si só, ela não vai ser a determinante principal de uma tomada de decisão, de uma escolha sobre produto A, produto B, instala a sede aqui ou instala a sede lá, muda o produto ou não muda, se junta a um sócio ou não se junta.
Isso tudo é uma complementariedade. Por isso que a atitude psicológica num líder ela tem que estar em dia. Os instrumentos, a dinâmica desse líder, a energia dele com o ambiente de negócio, ela tem que estar extremamente conectada para a gente conseguir fazer e captar essa intuição e poder aplicar diretamente no nosso negócio. Bom, pessoal, eu finalizei aqui os 7 pontos do empreendedor que, na minha opinião, são fundamentais para que ele possa escalar o seu negócio. São atitudes psicológicas que permitem que essa pessoa tenha condição de entender o momento que ela está, se ela está preparada para escalar e também, se ela não está preparada para escalar, ela cria a partir desses pontos o entendimento e o conhecimento à base para que ela possa transcender o seu atual momento para um momento mais ótimo, mais funcional, para que aquela dinâmica de crescimento acabe acontecendo de maneira sustentável, no prazo que tem que ocorrer e que traga os resultados que o líder espera quando ele quer fazer acontecer o seu negócio, quer crescer esse negócio e levar esse negócio para o mundo. Então, deixo mais uma vez aqui um muito obrigado para vocês. Se inscreva no meu canal, toda semana eu vou colocar um vídeo como esse, tá? Onde nós vamos falar sobre tudo. Tem a parte filosófica, tem a parte de psicologia, tem a parte de colaboradores, tem a parte de números, tem a parte de informação também que é relevante, gestão comercial, gestão patrimonial, governança corporativa, tudo isso a gente vai trazer aqui nessa série que é fantástica. Então curta aí esse vídeo e compartilhe também com seus amigos e líderes aí que vocês conhecem que queiram escalar o seu negócio. Grande abraço!